Complicou aqui o coração. Complicou. Dia 12 de fevereiro de 1989, Jesus me resgatou. Eu perdido pecador. No retiro de carnaval, num domingo. A vida não estava fácil, não. Mas Deus me resgatou. Eles vão falar exatamente sobre isso, resgate. Exatamente sobre isso. Quando você entende o amor de Deus, ou você se dedica a Ele, ou não vale a pena. Falamos pela manhã que Deus não vê com os olhos humanos, Deus não enxerga como nós enxergamos, Deus não olha para a minha aparência de crente e nem para a sua, mas Deus olha para a nossa essência. Deus não olha como nós olhamos um para os outros, para aquilo que fazemos. Deus olha para aquilo que somos. E esse resgate das trevas para a maravilhosa luz acontece na vida de todo aquele que entende o amor de Deus, que se rende a esse amor maravilhoso. E é exatamente o que Colossenses capítulo 1 vai falar no verso 13 e 14. Enquanto o Fábio está cantando ali, a cabeça está... Fui lá no retiro, lá em 1989, lá no dia 12 de fevereiro. E Marcos me perguntou ali na porta, e você se converteu em fevereiro de... Não, em 89, né? 89. Exatamente isso. O ano de 88 foi um ano turbulento, muito turbulento. Muito turbulento. Eu sou um dos que vieram pela dor. Muita dor. Não sei você, mas eu vim pela dor. Só que eu encontrei um Deus que me ama e que te ama. Então, não espera o momento da dor, não. Não sei como é que você está aqui hoje. Não espere o momento da dor. Vem no momento da paz, da tranquilidade. A lágrima que está caindo aqui não é mais de dor, é de lembrança. É de saber que mesmo eu, perdido pecador, longe do Senhor, Ele olhou para mim, como olhou para você e quer olhar para todos nós. Obrigado, irmão. E aí, quando eu lembro desse retiro, só uma breve recordação aqui, já que o Marquinhos está falando de recordação, né? No sábado, teve a palestra com o pastor Isaías Quirino, foi o que me batizou lá na Central de Teresópolis. E no meio da palestra ele falou assim, ó, Deus só ouve crente. Deus só atende oração de convertido. Eu falei, opa, eu não sou, e ele atendeu. E atendeu com sim, só para ficar bem certo. Quando você se entrega para Deus de verdade, mesmo que você ainda não seja convertido, Ele ouve a tua oração. E não só ouve, Ele quer transformar situações e circunstâncias, como transformou a minha vida, como transformou o meu casamento, como refez o meu casamento. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você possa imaginar. Dureza de coração, como eu falei, acho que foi ontem, né? Aqui no Louvorzão, a Ângela se batizou no dia 14 de novembro de 1988. Eu não fui de pirraça, dia do meu aniversário. Mas é muito bom ter amigos que se preocupam com a gente. Falei aqui também ontem, né? Só para lembrar que eu ia nos núcleos de estudos bíblicos, né? Os batistas tinham antigamente os núcleos de estudos bíblicos, que hoje que chamam de pequenos grupos, mas eram os NEBs. E aí eu ia nos NEBs com um único objetivo, como também falei aqui ontem, de comer bolo e tomar suco no final. Esse era o meu objetivo. Mas Deus estava ali, ó, né? No conta-gota de Deus trabalhando. E quando a minha vida virou de cabeça para baixo, eu tive amigos
lá da Central de Teresópolis, que falaram assim: pô, Marcelo, você não quer no retiro, não? Vamos, não é? Vamos no retiro. Eu sou do tempo que só tocava e fazia alguma coisa dentro da igreja quando era batizado. Alguns também aqui, né? Para você fazer alguma coisa, você tinha que ser membro, né? Batizado. E aí esse Josimar, um amigão que me convidou aí na igreja, que me convidou aí no retiro, que caminhou comigo me discipulando, hoje ele é pastor também, Josimar. E aí nós ensaiávamos no conjunto Jovens por Cristo, nós tínhamos 40 jovens que cantavam uma vez por mês na igreja, louvavam, né? Uma vez por mês na igreja, e todo mês era na rua, evangelizando, fazendo missões nas ruas, no Brasil todo. Eu tive o privilégio de presidir esse grupo durante 5 anos. E aí estou eu ensaiando ali, e aí eu sou violão, né? Sou violão, guitarra, mas eu quero estar, né? Eu quero estar no meio ali, eu quero estar no... Aí, ô Marcelo, não se preocupa não, tá? Eu quando falo assim, poxa, sobrou o baixo para ele, né? Aí, não é que sobrou o baixo, não é que sobrou o baixo. Eu queria estar no meio do povo louvando. Não importa o instrumento, eu quero ser usado. Então seja usado no teclado, no violão, na bateria, em onde for, no baixo, na voz, na luz, na falta de luz, com microfone, sem microfone. Seja usado em nome de Jesus. E deixa Ele te usar. Porque o preço foi muito alto. Foi muito alto. E aí ele todo sem graça, que eu ensaiava todos os domingos. A gente ensaiava depois do culto da manhã, no domingo. E eu no baixo. Aquele baixo, mas bem simplesinho, né? 4 cordinhas, duro, não sei o quê, né? Tá Marcelinho lá tocando, né? Porque quem sabe tocar violão e guitarra faz a base no baixo sem nenhuma dificuldade, não é? E aí eu não era batizado, a Ângela já era. E como que esse amigo chega para mim e fala assim: você não vai poder tocar na cantata? A cantata era ao vivo, instrumental ao vivo, não é? Eram os jovens da igreja que tocavam. Cantata de Natal, cantata de Páscoa, tudo ao vivo, tudo ao vivo. E aí, quando eu olhei Josimar assim, sabe quando você conhece a pessoa? Quando você conhece o olhar da pessoa? Eu vi Josimar rodeando, eu falei assim: Josi, a gente chamava de Josi, né? Carinhosamente de Josi. Eu não vou poder tocar, não é isso? Parece que aquele peso saiu do ombro, sabe? Uf. Tranquilo, gente. Fiquei 1 ano e 2 meses no banco. Isso não fez nenhuma diferença para eu deixar de frequentar, para eu deixar de trabalhar, para eu deixar de servir a Deus. Fiquei 1 ano e 2 meses no banco. Nenhuma dificuldade. Aí depois fui para mídia, para som, para louvor. Não é como eu falei aqui ontem, mas alguns já sabem, eu vim do mundo da música. Eu vim de barzinhos, eu vim de show de calouro, então, né, eu vim desse mundo musical. E aí Deus me chamou num retiro musical, onde o pastor falou numa palestra que Deus não atende oração de não crente. Ele atendeu a minha com sim. O meu pedido foi atendido exatamente como eu coloquei diante de Deus. De joelhos, chorando, na beira da minha cama, sozinho. Mamãe falava assim: volta para casa, Marcelo. Eu falei: não, eu tenho o propósito de Deus na minha vida, não é? Graças a Deus a minha mãe, em memória dela, né? Que me educou, não sendo convertida, não sendo evangélica, nada disso, mas sempre me ensinou a palavra. Sempre me ensinou na palavra. Então, Colossenses capítulo 1, de 13 a 14, vai dizer: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos redenção, a saber, o perdão de pecados. Que pecado não pode ser perdoado? A não ser que você não queira perdão. Colossenses 1, 13, 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos redenção, a saber, perdão dos pecados. João Batista apresenta Jesus como esse perdão de pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira. Algumas denominações e alguns pregadores vão dizer que ele já tirou todo o pecado, que o pecado não existe mais. Não, ele não tirou, ele tira. Ele continua tirando o pecado. Meu, seu e de todo aquele que se arrepende. Ele vai tirando o pecado. Ele não tirou o pecado.
não é? Senão o pecado não existiria mais. Então, na lei de Moisés, havia uma lei do resgate, porque resgate significa salvar, não é? Resgatar significa salvar. Então, na lei de Moisés havia a lei do resgate. Segundo essa lei, quando alguém tinha uma dívida para ser paga e não podia pagar essa dívida, entregava terrenos, entregava posses, entregava a esposa, entregava os filhos para pagar a dívida. E essas pessoas passavam a ser escravos daquele que ele devia. E tudo que ele tinha passava a ser dessa pessoa, lei de Moisés, certo? Então a terra, os filhos e tudo que ele entregou para aquela pessoa para pagar a dívida, passava a ser daquela pessoa que nunca lutou por aquilo, então não valorizava aquilo, que nunca batalhou por aquilo, só recebeu, né, por uma paga de uma dívida. Porém, se esse escravo tivesse algum parente próximo, esse parente poderia ir lá e pagar o resgate, não é? E resgatar esse familiar. Vamos supor, o pai entregou o filho porque não pôde, lógico que não vai entregar de coração, né? Era forçado, era na marra. E aí entregou o filho, mas não tem como resgatar porque não tem dinheiro. Um parente próximo ia lá, que tivesse posses, resgatava. Só que não resgatava para ser escravo, resgatava para devolver. Resgatava para devolver. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Foi exatamente isso que Cristo veio fazer. Nos resgatar do império das trevas e nos colocar de volta como filhos amados do Pai. Ele ama todos, mas filhos nem todos são. Que fique bem claro, nem todos são filhos. Então, esse escravo era devolvido por esse parente que foi lá e resgatou, a dívida estava toda paga. Não tinha mais que reclamar da dívida e nem cobrar dívida nenhuma, porque já estava paga. Foi isso que Jesus fez. Ele, através do Pai, né, o Pai agindo em nossas vidas e agindo através do Filho, nos resgatou desse império, não é? Desse domínio. Algumas traduções vão dizer domínio, outras traduções vão dizer império, não é? Ou seja, império é algo tomado à força, reino é algo de herança, império é algo tomado à força. Satanás não manda nesse mundo. Ele é um cachorro amarrado, como eu costumo dizer. Mas não aproxima não, porque ele morde. Não se aproxima porque ele morde. Então, a nossa caminhada com Deus tem que ser uma caminhada focada no Senhor, porque em Cristo Ele nos resgatou. Em Cristo Ele nos libertou. E em Cristo Ele continua resgatando, em Cristo Ele continua salvando, em Cristo Ele continua convidando. Para que a pessoa possa ter vida eterna, que começa nessa única vida que temos. Nessa única vida que temos. O Salmo 49, de 7 a 8 diz: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Mais uma vez, Salmo 49, 7 a 8. Homem algum pode redimir o seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Mas aí, o contexto do Salmo aqui é algo diferente do que vamos ler em Efésios. É diferente. Porque as pessoas querem conquistar, esse é o contexto, as pessoas querem conquistar, e acabam esquecendo de quem é o mantenedor, quem é o sustentador, quem é aquele que traz provisão. Alguns esquecem. Mas Deus vai trabalhando na vida da pessoa, e aí em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 7, diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não vai abençoar, já abençoou. Não vai abençoar, já abençoou. Em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, ou seja, na sua soberana vontade, não é? Para louvor da sua glória, da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção, pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então Deus não nos dará
Deus não dará ao mundo bênçãos, Ele já deu. Em Cristo Jesus. Então, dependendo da teologia, eu respeito, mas em Cristo fomos escolhidos. Em Cristo fomos eleitos. Em Cristo fomos adotados. É nele e não em nós. O Pai olha para o Filho para olhar para mim, como eu falei hoje de manhã. O Pai não olha primeiro para você e não olha primeiro para mim. O Pai olha para o Filho para ver se eu estou me moldando a Ele. O Pai olha para o Filho para ver se você está se moldando ao Filho. Ele é o varão perfeito, né, como diz aí, o homem perfeito. Ele que, através desse resgate, Ele, através dessa salvação, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através do seu corpo moído e através do seu sangue derramado, é que diz para você, olha só, talvez ninguém nunca tenha falado para você, eu te amo de verdade, mas eu te amo de verdade, porque eu escolhi te resgatar, eu escolhi te salvar em meu Filho Jesus Cristo. É nele, em Jesus, que nós somos escolhidos, é nele, em Jesus, que nós somos eleitos, é nele, em Jesus, que nós ganhamos vida eterna. Que você pode ganhar a vida eterna se você ainda não se entregou a Jesus Cristo. Então, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça dele, não da nossa graça, não da nossa força, mas do poder dele. Não é, como lembrei aqui pela manhã, não é por aquilo que a gente faz, não é pelo nosso exterior. Não fazemos para ser salvos, fazemos porque já somos salvos. O mundo não consegue entender isso, algumas religiões não conseguem entender isso. Que é necessário um esforço humano para dar uma mãozinha para Jesus. Jesus não precisa de mãozinha de ninguém, Ele é o Todo-Poderoso. É suficiente Salvador. E não há, como diz o Salmo 47:9, nenhum homem que possa salvar, que possa pagar o preço do resgate da vida de alguém. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de poder e graça. Jesus Cristo se fez homem, se humilhou, como diz Filipenses. Tinha todo o poder, toda a glória, mas mesmo assim não quis se gabar por causa disso, né? É isso que está querendo dizer lá. Ele não quis se vangloriar, ele não quis se justificar. Ele veio em forma de servo para nos servir e nos mostrar como servir ao Pai. Isso que Jesus veio fazer. Como poderíamos obedecer em amor, em entrega, em submissão, não por força e não por violência. Porque se alguém está achando a caminhada cristã, é lógico que a gente tem, como eu lembrei também pela manhã, é lógico que a gente tem tribulações, é lógico que a gente tem lutas, é lógico que a gente tem batalhas, mas não estamos sozinhos nelas. Então não é pesado. Jesus mesmo disse isso, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Servir Jesus é prazeroso, não é? Em amor. E Deus te conhece, Deus me conhece. Deus conhece o seu coração, conhece meu coração. Então sirvamos ao Senhor com alegria, apresentemos a Ele a nossa vida com cântico, porque o Senhor é bom. É Ele que é o nosso resgatador, não sou eu, não é denominação nenhuma, não é nenhuma religião. É Jesus Cristo que é o resgatador. É Ele que pagou o preço. Nós fomos vendidos por causa de Adão. Ou não fomos? Fomos vendidos, entregues às trevas, ao domínio das trevas, ao império das trevas, a esse mundo caído. Nós fomos vendidos, não é? Paulo vai falar isso, vendido em pecado, não é música não, é a palavra de Deus que alguém pegou e botou na música, não é? Corpo de pecado, mas Jesus Cristo veio para nos redimir de todo pecado. Ah, mas tem pessoas que falam assim, mas será que eu tenho perdão? Todo mundo tem perdão, é só querer recebê-lo. É só querer receber. Ah, mas é uma coisa muito ruim. Para Jesus não tem coisa ruim. Para Jesus não tem... Porque é pau que nasce torto, não é? Não é isso? É esse o ditado aí? Pau que nasce torto, morre torto, não é isso? Para Jesus não tem isso. Não tem isso para Jesus. Ele veio buscar e salvar alguns. Não, ele veio buscar e salvar todo mundo. Os que se haviam perdido. E aí, esse resgate, essa salvação, transforma o nosso ser. Resgate, então, significa redenção por meio de Cristo Jesus. Não por meio das minhas obras, não por meio das suas obras, não por meio dos meus esforços, não por meio dos seus esforços. Nós temos esforços e obras, não é? Mas isso não é para ganhar coroinha, como alguns... lógico que tem galardão, mas não é para ganhar salvação.
Não é para ganhar salvação. Deus é tão maravilhoso que quando a gente chegar lá na vida eterna, como eu costumo dizer, não importa se é paraíso, se é céu, seio de Abraão, não é? O negócio é estar lá, não é? É só teologia, não é? É só discussão teológica. O negócio é, eu quero estar onde Cristo está. Jesus disse isso. Pai, eu estou indo embora, Pai, né? Lá em João 17. Eu estou indo embora. Eles estão ficando. A minha vontade é levar eles. Mas já que eles vão ficar, guarda-os na tua palavra, que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, até a gente fala assim, não existe verdade absoluta. Existe, a palavra de Deus é a verdade absoluta. E a palavra de Deus se fez carne, habitou entre nós, cheio de poder e graça. Jesus Cristo é a verdade absoluta. Então, quer ter uma vida digna? Olha para Ele. Ouça Ele. Obedeça a Ele. Não é? Como falamos pela manhã. Ouça Jesus. Então, resgatados fomos em Cristo. Resgatado você pode ser em Cristo. Você pode, né, ter um dia entregue a tua vida a Jesus e por algum motivo você desanimou, você esfriou, você foi embora, você, não é? Sei lá, desviou, como alguns falam, não é? Mas uma coisa é certa, se a boa semente está aí dentro, ela está te incomodando. Ela te incomoda. Porque coisas podem nos abater, mas existe algo dentro de nós que é o Todo-Poderoso. Forte guerreiro, né? Não diz o cântico? Todo-Poderoso, forte guerreiro. Nenhum ouvido ouviu. Não é isso que diz a palavra? Nenhum olho viu. E ainda não penetrou no coração do homem. Entender o Deus que o ama. Porque Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ele faz isso. Não é empregado, não. É coopera. Agora, se ele me orienta, se te orienta para uma direção e eu vou para outra, o problema é meu. Ele disse, você tem 2 caminhos, Marcelo, você escolhe. Você tem 2 caminhos, vida ou morte, você escolhe. Escolhe você. Então, nós somos servos dele, quando entregamos a nossa vida a ele. Não deixamos de servi-lo. Só que agora é um serviço de amigo. Jesus mesmo disse isso, não chamo mais vocês de escravos. Mas eu chamo vocês de quê? De amigos. De amigos. Para servi-lo com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. Somos escravos de Cristo. Servos de Cristo. Não por obrigação, mas por amor. Por vontade própria. E não importa o que está acontecendo ao redor. Ele nos chama para servi-lo em espírito e em verdade. Em obediência, em fidelidade, como falamos pela manhã. Ele quer isso de nós. Não tem escolha, mas aí eu quero servir, não importa se é sentado, se é tocando, se é cantando, se é pregando, se é orando. Lá no Jovem por Cristo, nós tínhamos um garotinho, não é, um jovenzinho, rapaz, o menino era desafinado que não podia ficar perto dele. O bichinho desafinado, mas muito desafinado. Mas no meio de 40 vozes, né, dá para ficar tranquilinho. E aí ele era muito desafinado, gente. Muito desafinado. Aí nós não tínhamos ministro de música na igreja. Aí contrataram um ministro de música, ele chegou lá para ouvir o nosso ensaio. Ensaio de gente simples, pô, né? Gente que pega o violão, guitarra, baixo, teclado, vai tocar e vai cantar. Alguns sabiam fazer tenor, baixo, contralto, soprano, outros não. Né? A gente botava o bolachão para tocar e ouvia lá, aprendia a tocar ouvindo. Né? Ouvindo, nada de partitura, nada disso, tudo no ouvido. E aí está lá Gilbertinho, por acaso Gilberto, já falei algumas vezes, né, irmão Gilberto? Por acaso Gilberto estava lá, gente, não podia ter esse aqui perto de Gilberto, não. Ele acabava com a gente. E aí, por acaso, numa das nossos louvor à noite, ficou um microfone no pedestal perto dele. Meu Deus do céu. Pai eterno. Aí o ministro de música me chamou no gabinete. Aquele menino lá não pode cantar mais não. Pode não? Quem disse? Eu, o ministro de música, né? Eu falei assim, o senhor conhece aquele? Ele tinha 2 meses na igreja aí. O senhor conhece o Gilberto? Sim, aquele menino desafinado. Eu falei, não estou falando desafinado não, o Gilberto. O senhor conhece ele? Eu conheço ele há 5 anos. Eu não conheço ninguém que ora como esse menino. Não conheço ninguém que intercede por nós como esse garoto. E o senhor quer tirar ele do grupo? Não vai tirar não. Foi um problema, né? Porque eu empeitei um ministro, né? Mas foi no entendimento ali, né? Então acho que tem um calorzinho às vezes.
Mas você sabe com quem você anda? Você sabe com quem você convive? Você conhece essa pessoa pelo olhar? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Às vezes a pessoa está por fora sorrindo, com o maior sorrisão aqui, mas está toda arrebentada por dentro. Ele ouviu a nossa discussão no gabinete, ele ficou na porta ouvindo. E foi embora chorando, desesperado, para nunca mais voltar. Aí quem vai atrás? Marcelinho. Foi atrás. Volta. Você é precioso, Gilberto. Mas o ministro falou que eu não posso. Você vai continuar cantando. Só vou te falar uma coisa, longe de microfone, pode ser? Tem que ser sincero, não tem que ser? Tem que ser, longe de microfone. Mas você vai continuar cantando. A primeira pessoa que chegava depois, acabava o culto 12:30. A primeira pessoa que todo mundo ia embora, ele ajoelhava no banco e orava: Senhor, abençoe esse ensaio. Continuou fazendo isso todos os dias. Como que você dispensa uma pessoa dessa? De jeito nenhum, pode ser o mais desafinado do mundo. Não libera. Outro momento foi o baterista, Gilberto. Gilberto não, assim mesmo que Gilberto, né? Não, é outro nome agora que... Giovanni também é pastor hoje. E aí, o Gilberto não, mas o Giovanni é. E aí, veio um baterista melhor do que ele para o grupo. O grupo era de 40 jovens, né? Quanto mais músico, melhor, né? Quanto mais gente para louvar, melhor, certo? Tem que ter prazer no louvor, gente. O pessoal se esguela aqui, você fica assim. Deus te chamou para adorá-lo, certo? O pessoal ensaia, vamos louvar, gente. Abre a boca, não sabe a letra, mas aprende, né? Faz um mumumu aí, pelo menos, mas pelo menos louva. Ah, mas eu não sei louvar, sou desafinado. Tu é um Gilberto, sem ser esse aqui. Tu é um Gilberto. Louve ao Senhor, com cânticos, não é isso? Com harpa, com instrumentos de corda, com a voz. Louve ao Senhor. E aí está lá o Giovanni, o primo dele veio para ser baterista, o cara era fera. Realmente, o garoto tocava muito, gente, misericórdia. E aí ele começou a ficar acanhado. Acanhado. E aí nós fomos fazer sempre fazemos evangelismo, né, o Jovem por Cristo. Aí nós fomos lá para uma cidade na divisa do Mato Grosso do Sul. E aí, já quase no Mato Grosso do Sul. E aí, no momento do louvor lá à noite, ele falou: não vou tocar não, deixa meu primo tocar. Eu falei: mas foi você que ensaiou, rapaz. Não vou tocar não. Vai tocar. Aí começou a chorar, se achando insignificante, se achando sem valor, porque tinha alguém que sabia fazer melhor do que ele. Jesus está preocupado com isso? Nunca. Jesus não está preocupado com quem faz melhor. Jesus está preocupado com quem faz o seu melhor. É diferente. Por isso que esse resgate é valoroso. Por isso que esse resgate é precioso. Ele não está preocupado com que se aparecer alguém aqui, que Deus traga pessoas que toquem melhor, que preguem melhor, que dirigem. Deus traga, é ou não é? Todo mundo tem seu espaço no reino. Mas não vou tocar não, deixa meu primo tocar. Eu falei: você vai tocar, cara. Você vai tocar. Você que ensaiou, você que se preparou, teu primo está chegando agora. Ah, mas eu vou ficar com vergonha porque ele toca melhor do que eu. Não precisa ficar com vergonha não, porque você não está aqui para tocar para ele, você está aqui para tocar para Jesus. Ué, todo mundo que vai estar aqui, nós somos a plateia. Não, nós somos o culto. O Senhor que está aqui como plateia, entre aspas, não é? É Ele que está aqui. Nós somos o culto com cheiro suave ou não. Nós é que somos. Ninguém aqui está para assistir nenhum show, ninguém está aqui para assistir culto. Nós somos o culto. Ou então a ideia de culto está errada. Ninguém está aqui para fazer, para aparecer. Estamos aqui para usar os nossos dons e talentos para a glória do nome de Deus. Alguns sabem fazer um pouquinho melhor, outros sabem fazer um pouquinho menor, mas preste o seu melhor culto. Independente se tem alguém que faça melhor ou pior aos olhos humanos. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado o quê? Servo bom, justo e fiel. É isso que ele está preocupado. Que está se doando, se entregando do seu jeito, não é? Da maneira dele. Então nós somos servos do Senhor, não por força e não por violência, mas pelo Santo Espírito. Nós somos servos do Senhor. O nosso corpo não é nosso.
A Bíblia vai tratar o nosso corpo com 2 senhorios. Sabia disso? O Santo Espírito e o cônjuge. A Bíblia vai tratar de duas possessões, no bom sentido da palavra, não é? O nosso corpo não é mais nosso. Em 2 situações a Bíblia vai falar do nosso corpo, que não é nosso. Em primeiro lugar, o nosso corpo é de Deus. E em segundo lugar, o nosso corpo é do cônjuge, se você é casado. Se você ainda não é casado, o seu corpo não é seu. O seu corpo, se você é convertido, é de Deus. Por enquanto, só dele. Lógico que ele é acima de todas as coisas. Então, o nosso corpo pertence ao Senhor, que nos dá conselho para termos uma vida boa, agradável a Ele, justa, longe da imoralidade sexual, longe da depravação do que esse mundo oferece, resistindo ao diabo para que ele fuja de nós. Esse é o que Jesus veio fazer. Qual é a obra de Jesus? Construir igreja? O prédio, né? Qual é a obra de Jesus? Que obra Jesus veio fazer? Destruir a obra do diabo. Essa é a obra de Jesus, em nós. Em nós. Isso que ele veio fazer, nos resgatou. E quer te resgatar se você ainda não foi resgatado. É isso que ele quer fazer. Então Deus nos dá conselhos. Fujamos da imoralidade sexual, fujamos do domínio do diabo, vamos fugir, como o Tiago vai falar, né, da imoralidade do corpo, dos desejos do corpo. Fuja. Fuja. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou. E mesmo assim ele se aproximou e disse: eu te amo. De uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, se você tem Jesus, você tem um Senhor, em primeiro lugar, do seu corpo, do meu corpo, dos nossos corpos. E se você é casado, você tem o Senhor, dono do seu corpo, e a sua esposa ou o seu esposo como dono do seu corpo. Não é mais seu. Se você se converteu. Não é? Paulo vai falar isso, que existem pecados que são feitos fora do corpo. O único pecado feito dentro do corpo é o pecado da imoralidade sexual. É o único pecado que é dentro do corpo. Não é? Porque une corpos. É o único pecado que é dentro do corpo. Os outros são tudo fora do corpo. Não é? Tudo fora. Então Deus vai nos convidando. Então Ele nos resgatou de tudo isso. Para que o nosso coração seja segundo o coração de Deus. Não é? Dá-me um coração, Senhor, segundo a Tua vontade, né? O pedido lá. Um coração que pensa como Tu pensa. Então nós somos comprados por um alto preço. Nós fomos resgatados por um alto preço. Nós fomos salvos por um alto preço. E aquele que entende isso, serve com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, independente do que está acontecendo. Tudo é de Deus, tudo pertence a Ele. Ele é criador de todas as coisas, então Ele faz o que Ele quiser com o que Ele criou. Não é? Não tem aquela pergunta que as pessoas às vezes fazem: onde estava Deus? Deus faz o que Ele quiser, gente. Certo? Lógico que Ele apresenta as diretrizes na sua palavra, não é? Do que Ele faz. Mas Ele vai dizer: eu tenho misericórdia de quem eu quero e não tenho misericórdia de quem eu não quero. Como lembrei aqui hoje pela manhã, ou foi ontem, não sei. Não é? Mas Ele tem tanta misericórdia de pessoas que não querem saber dEle, que Ele enviou seu Filho. Jesus mesmo disse: quando eu for erguido, alguns vão olhar para mim. Não, quando eu for erguido, todos vão olhar para mim. E para ficar muito bonito, estava em 3 línguas, né? Para que todo mundo que passasse pudesse entender o que estava escrito lá. Todo mundo pudesse entender. Então, eu e você precisamos entender que tudo é de Deus, inclusive tudo que nesse mundo há. Os salmos vão lembrar isso, né? Os salmos vão lembrar isso. Céu, a terra e tudo, os que nele habitam, é do Senhor. Não é só o crente não, gente. Não é só o convertido não. Tudo é dele. Tudo pertence a Ele. E Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele deseja que eu e você, então, nos entreguemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, ou seja, todo o nosso ser ao Senhor. Devemos anunciar o Evangelho. Cada geração precisa ouvir de Jesus. Geração eleita, sacerdócio real. De propriedade exclusiva do Senhor, vai dizer o apóstolo Pedro. Propriedade exclusiva significa que tem dono. Senhorio. Por acaso é Baal, né? Por acaso é Baal. Baal é Senhor. Não é? É porque jogaram para outro nome de outro Deus lá, mas a palavra Baal, o termo Baal significa Senhor. Senhor. Deus é Senhor, em outra língua, lógico, né? Deus é Senhor. Ele é o Senhor. Ele é Adonai, não é? Ele é o Senhor.
Ele que nos convida à mudança de vida. Então, de geração em geração, precisamos anunciar os grandes feitos do Senhor. Ele que nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Reino não é conquistado por força e nem por violência. Foi por humildade, foi por entrega. Não é? Jesus mesmo disse: o meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, um exército de pessoas estariam aqui para me abençoar, para me proteger, para me resgatar, não é? Eu estaria aqui, mas eu não sou. Mas tu acha que se eu não quiser pedir meu pai não manda um montão de anjo aqui? Manda, não é? Mas não era, Jesus não veio para isso. Jesus não veio para mostrar o poder do Pai, nem o seu poder, não é? Ele veio revelar salvação através de uma entrega do seu corpo e derramamento do seu sangue. Então, saímos, ou você pode sair da condenação para o resgate da luz de Jesus Cristo. De Jesus, o único Salvador, que nos convida todo o tempo. Fomos comprados para a vida eterna. Não somente para esse momento aqui, essa escolinha que a gente está vivendo aqui. Ainda bem que lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais pranto, lá não vai ter mais enfermidade, lá não vai ter mais nada, lá não entra mais nada disso. Mas enquanto a gente está aqui, não é? Tem de bom ânimo, não é isso? Fique firme, constante, sempre abundante. Então fomos comprados para uma vida eterna, mas agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram servos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o fim disso é o quê? A vida eterna. É Romanos capítulo 6. Não é? Romanos capítulo 6 vai dizer isso, não é? Em outras palavras. Romanos capítulo 6, no seu verso 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse é o objetivo, a vida eterna. Então, por mais que a gente labute, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente possa fazer alguma coisa, sempre estamos devendo. O preço foi muito alto e é necessário valorizar esse preço muito alto. Então, dedique-se hoje em aceitar Jesus Cristo, se você ainda não fez isso, como teu único e suficiente Salvador, escolhendo Ele para te abençoar. Ele já fez isso, não é? Para caminhar contigo agora, não somente ao teu lado, mas dentro de você, porque Jesus disse isso: nós vamos vir e fazer morada, ou seja, habitar, não é? E para sempre. Demonstre frutos de quem realmente se arrependeu. A palavra da manhã foi o seguinte: tem muita gente que é só sepulcro, que só tem aparência, mas não nasceu de novo de verdade. Então Deus nos convida hoje, se ainda não aconteceu isso, para um novo nascimento. Se é só fachada, não é? Se é só uma aparência, examine-se o homem a si mesmo. Mas se ainda não se entregou, se entregue. Se entregue de verdade e mude de vida de verdade. E se já se entregou, mas ainda está lutando, porque a santificação é um processo, continue lutando. Você não está sozinho na batalha. Firme e constante. Você foi comprado, eu fui comprado para a vida eterna, que começa aqui, nessa única vida que a gente tem. Não tem esse negócio de chance, né? Não tem esse negócio de ir, voltar, ir. Respeitamos as religiões, mas não tem esse negócio de ir, voltar. Não tem. Deus te comprou por um alto preço. Então dedique-se ao Senhor, a ser usado pelo Senhor, porque Ele é suficiente para fazer infinitamente mais em você e em nós. Deixa Deus trabalhar. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Se você já teve esse resgate, agradeça. Agradeça. Porque foi a melhor coisa que aconteceu com você. Eu fui marcado, né? A data está na cabeça, não tem jeito. 12 de fevereiro de 1989. Eu não sei se você lembra. Eu lembro. Porque era tão complexa a situação que marcou o dia. Olha para você, seu coração. Se você ainda não falou, fale isso: Senhor, eu quero o seu resgate. Eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário e que ressuscitou para me dar vida eterna. Eu creio em Ti, eu me entrego a Ti.
E a partir de hoje eu quero ser totalmente seu, comprado pelo teu alto preço. O Senhor me resgatou lá na cruz, e hoje eu reconheço como meu Senhor e meu Salvador. E se você já fez isso, ratifique isso. Senhor, eu sou teu. Sou teu. Lutero, no momento de agonia, Lutero, no momento de angústia, ele lembra do Salmo 119 e diz: Senhor, eu sou teu, salva-me. Salva-me. No momento de aflição, no momento de dúvida do que fazer da vida, socorre-me, Senhor. Salmo 119, só não lembro o versículo, me perdoe. Socorre-me, porque eu sou teu. Então, se você já falou, ratifica: Senhor, eu sou teu. E eu quero me dedicar cada vez mais a Ti, me entregar cada vez mais a Ti, Te servir com tudo que tenho, com tudo que sou, mesmo que aos olhos humanos seja pouco. Mas eu entrego tudo que eu sou todos os dias a Ti. E se você ainda não entregou a tua vida, entregue hoje. Aí diga para você mesmo: eu aceito o resgate, eu aceito o alto preço, eu me rendo e me entrego a Ti como meu Senhor e meu Salvador. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Levanta sua mão aí para que possamos orar juntos depois, para que possamos identificar você. Não é? Levanta a mão aí se você quer entregar a tua vida para Jesus. Talvez você está aqui hoje, sabe, com conflitos internos. Todos nós temos momentos de conflitos internos, de fé, de vida social. Mas uma coisa é certa: você foi resgatado por aquele que morreu por você e ressuscitou para te dar vida eterna. Não desista da caminhada. Continue com o Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, mais uma vez eu quero declarar: eu pertenço a Ti. Muito obrigado, Senhor. Eu sei o peso dessa palavra. Sabemos o peso dessa palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a caminhar, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver uma vida que Te agrade, Senhor. A podermos, Senhor Deus, olhar para Jesus Cristo como exemplo de ser humano, de varão perfeito. Ó Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, Pai, eu Te agradeço porque o Senhor olha para nós e, independente de nós, o Senhor continua trabalhando. O Teu Filho mesmo disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. O trabalho salvífico, o trabalho do resgate, o trabalho da transformação de dentro para fora. Muito obrigado, Senhor. O Senhor conhece como está o íntimo de cada um aqui, de cada um de nós, de cada um que nos acompanha, Senhor. E eu sei que quando o Senhor começa a obra, o Senhor termina a obra. Eu Te agradeço por isso. O Senhor, como a palavra nos lembra, se alegrará com o fruto do seu penoso trabalho. Em Cristo Jesus, o Teu Filho. Muito obrigado, Senhor. Seja com cada um. A semana, Senhor Deus, que se iniciou, o Senhor sabe o que vai acontecer amanhã. Entregamos as nossas vidas, os nossos planos, os nossos sonhos. Coopera conosco, Senhor, na tomada de decisões. Coopera conosco no nosso ir, no nosso voltar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a tomar decisões de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor cresça, como nos lembramos aqui pela manhã, e que eu diminua. Muito obrigado, Pai, em Jesus Teu Filho. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, não é?